Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Programação do dia 20 do aniversário de Campo Grande. Todo dia a gente está mostrando aqui a agenda do dia no programa de comemoração dos 120 anos da emancipação política de Campo Grande. Programação de hoje, 9 de agosto. Que aconteceu às 8 horas, Saúde em Ação, promovendo a saúde em Campo Grande, região urbana do Anhanduizinho, lá no Parque Ayrton Senna. Das 8 até as 5 horas da tarde, imersão tecnológica, capacitação em tecnologia para os servidores do município, lá no auditório do MPCG. Às 9 horas houve, até às 20 horas, das 9 às 20 horas, Feira Mulheres Empreendedoras do Instituto Mirim de Campo Grande, na Zaran, na Fábio Zaran 6000. Das 8 às 22 horas, Exposição Nacional de Orquídeas, 11ª Exposição Nacional de Cattleya nobilior, que eu não sei o que é. Deve ser uma flor, né? 11ª Exposição Estadual de Orquídeas, 19 horas, abertura oficial no Armazém Cultural, na Calógeras 3110. 8h30 aconteceu a entrega da medalha José Antônio Pereira, na Soma Sul. Às 9h15, teve peça teatral, lá na Escola Municipal, professora Elizabeth Maria Gomes Salles. Às 10 horas, no Clube do Setinha, lá na Escola Izucala, no Jardim das Hortênsias. E hoje é grande o trem aqui, hein? Das 13 às 17 horas, baile lá no Vovó Ziza. Vamos lá arrastar o pé. 15h30, Clube do Setinha, lá no bairro Oliveira 2, na Escola Professor José de Souza. Às 4h15, abordagem educativa, lá na Escola Professor José de Souza. Às 18 horas, Festival Esplanada Cultural, abertura oficial, lá na Esplanada, na Casa da Ferrovia. Às 7h30 da noite, finalizando 14ª edição do Festival do Sobá, na Feira Central. Depois tem a programação de sábado, domingo e tal. Falou? A gente vai passando aí para vocês. Falei ontem sobre o problema da ecologia, da natureza, do desmatamento. E um correspondente do programa, pessoal que assiste o programa aqui pela Via Morena, pelo Facebook, mostrou, aliás, as pessoas ficam mostrando coisa, alguém fala alguma coisa, eu falo uma coisa aqui, por isso que é preciso você, quando você, de certa forma, conversa para mais pessoas, além de uma ou duas pessoas, quando a conversa foge do âmbito doméstico e passa a atingir um público maior, as pessoas que vão falar, que vão passar informação, poderiam e deveriam fazer de uma forma mais honesta, né? Você sabe da informação, você tem informação, você passa. Se você não tem, você não passa a informação. Eu tenho visto aqui, nas redes sociais, rede social aceita tudo, né? Esse problema das ONGs na Amazônia
e no Nordeste, né? Uma comparação. O Bolsonaro levantou essa questão. Por que tem tanta ONG no Amazonas e não tem ONG no Nordeste? É claro que tem ONG no Amazonas e tem ONG no Nordeste. É claro que a ONG do Amazonas pode estar interessada no minério, no subsolo amazônico. Claro, muito mais interessada no subsolo do que na própria natureza. Agora, o que a ONG está interessada é outra história. Você tem que levar em conta aquilo que a ONG está fazendo. Se está fazendo certo, reconhecer e aplaudir. Se está fazendo errado, denunciar e expulsar. Que essa história de que não tem ONG no Nordeste é mentira. E as ONGs do Nordeste são muito mais legítimas, muito mais acertadas do ponto de vista do politicamente correto do que as ONGs no Amazonas. A Amazônia, o pessoal questiona, por que vai lá para o Amazonas e tal? Recebe dinheiro de fora, estrangeiro. Alguns recebem. Mas no Nordeste também algumas recebem dinheiro de estrangeiro para obras contra a seca, para orientar o pessoal na seca, para ajudar o nordestino. Tem. E eu estou com um levantamento do IPEA, que é um órgão do governo federal, que mostra que a região que tem mais organização não governamental é a região sul do estado, do país. Concentrando 40% dessas do sul do país lá em São Paulo. Depois vem o Nordeste, né, que é o segundo. Depois vem o Centro-Oeste. E por fim vem o Norte, né, que concentra mais a Amazônia. As pessoas ficam defendendo porque o nióbio, não sei o que tem na Amazônia, não sei o que lá. Então, só para dizer que esse negócio de organização não governamental tem em todos os lugares. E quanto maior a população, maior o número de ONGs. Agora tem para tudo quanto é coisa. ONG ambiental, ONG social, ONG de saúde, tem ONG para tudo quanto é coisa, né? ONG de direitos humanos. Está cheio de ONG. São milhares e milhares de ONGs. O que o governo poderia fazer é um processo, isto para que a ONG tenha benefício público, né? Tenha subsídio financeiro do governo, estabelecer alguns critérios. Bom, só pode receber quem tratar disso, quem tratar daquilo e tal. Evitar o apadrinhamento político das ONGs. Investigar as ONGs. Se vai dar dinheiro para uma ONG, você tem que saber onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Mas criando ONG, tem um deputado amigo, tem um senador amigo, tem um ministro amigo e tal, aí termina incluindo aquela ONG em benefícios que poderiam ser canalizados para coisas muito mais prioritárias, né, que atendessem mais, sobretudo na questão social. Mas o assunto que eu queria abordar hoje com vocês e queria ouvir dos meus amigos que me acompanham aqui pela viamorena.com, pela tvdob.com.br e pelo Facebook,
é sobre a próxima reforma do governo. O governo conseguiu duas grandes reformas. Aliás, a reforma da Previdência, o Paulo Guedes colocou como a mãe de todas as reformas. Eu sempre questionei tanto a reforma da Previdência como a reforma trabalhista como a mãe das reformas. São reformas que foram feitas, que deveriam ter sido feitas até antes. Se tivessem sido feitas antes, não teriam causado tanta polêmica, porque iam se fazendo mini-reformas, ia se regulando, né, os direitos, porque o problema do Brasil é o excesso de direitos. Tem que ter uma lei de responsabilidade para você estabelecer os direitos de acordo com os deveres. Você não pode ter mais direito do que deveres. A cada direito corresponde um dever que você tem que cumprir. E no Brasil, por exemplo, fizeram uma reforma, uma consolidação da lei do trabalho, que já tem quase 80 anos, ainda no tempo de Getúlio Vargas, uma reforma para amparar o trabalhador. Tudo bem, eu acho que o trabalhador tem que ser amparado. Eu sou trabalhador. Uma lei que foi feita contra um regime de crueldade. Na década de 40, quando foi o Getúlio decretou a CLT, havia trabalho escravo, era o que dominava. Era a grande briga dos anarquistas, por exemplo, e comunistas na época, era contra o trabalho escravo. Então não houve uma transição, foi feito direto uma lei para beneficiar a CLT, para beneficiar o trabalhador contra os abusos do patrão, do mercado de trabalho, como era exercido naquele tempo. Quando, em verdade, devia ter sido feita uma lei trabalhista para regular o trabalho. Acabar com o trabalho escravo, mas não criar, né? Porque o problema da lei da CLT é que ela criou apenas benefícios e direitos para os trabalhadores e não deu nenhuma oportunidade para o patrão. Quer dizer, mudou, né, o quadro. Quer dizer, o empregado passou a assumir, do ponto de vista dos direitos, o lugar do patrão. É claro que tinha que contrabalançar, e esse contrabalanço deveria ter sido feito no decorrer do tempo, mas no decorrer do tempo foi feito ao contrário. Esses direitos foram sendo ampliados. Ampliados. Então, hoje... E isso terminava o quê? Atrofiando o mercado de trabalho. Para você ter ideia, depois que foi feita a lei trabalhista, foi reduzido drasticamente o número de ações trabalhistas. Então, tudo bem, houve exageros todas as reformas são marcadas por exageros, muitas categorias são prejudicadas, todas as categorias foram prejudicadas porque direitos centenários, né, tanto na área da Previdência como na área da conquistas, né, de quase 100 anos foram simplesmente amesquinhadas pela lei, mas está aí a lei trabalhista. Não resolveu o problema do mercado de trabalho, porque o que corria na época da reforma trabalhista é que se votasse a reforma trabalhista ia acabar o problema de desemprego.
Ao contrário, aumentou o problema de desemprego, porque veio o mercado informal, né, o desestímulo do patrão em contratar, crise. Aí vem agora a reforma da Previdência. E o que se viu durante todo o processo, toda a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, é que ia acabar o voo da galinha. Está até uma reportagem aqui na Veja, que mostrou aqui uma reportagem com Paulo Guedes, o ministro da Economia, onde ele fala que a gente está fazendo um voo de galinha. E com a reforma da Previdência, vai fazer um voo de águia, né? E vai voar, tal, vai poder voar mais alto. Até agora eu não vi onde é que está o voo, né? Eu não vi. Talvez eu, como todo brasileiro, tenha dificuldade para fazer interpretações imediatas, né? Esperar o que vai dar. Será que agora vai aquecer o mercado, né, de trabalho e tal? Será que agora vai abrir as portas, né, para os investimentos no Brasil com a reforma da Previdência? Esperar, eu torço para que aconteça. As pessoas que defendem a política do governo estão, pelo menos aparentemente, certas de que a reforma da Previdência é uma panaceia. Eu tenho minhas dúvidas. Até porque, desde o começo do governo do Bolsonaro, que eu venho defendendo aqui a tese da reforma tributária. Eu até entendo que a reforma tributária seria a primeira das reformas. Na reforma tributária podia embutir reforma Previdência, reforma Trabalho, tudo a reforma tributária. Porque tudo gira em torno do dinheiro. O dinheiro que o Brasil precisa. E para manter essa estrutura que tem aí, essa burocracia, essa máquina corrupta que nós temos aí, tem que ter bastante dinheiro. Ou você acaba com essa máquina corrupta que tem aí, ou você tem que arrumar dinheiro. E se vão fazer reforma tributária, é porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária não vão dar conta de arrumar dinheiro. É porque não há na proposição do governo nada que consiga impedir esta inércia que existe aí, essa cultura da tributação, que tudo se resolve com o imposto. É o que nota. Aí, se não fosse preciso mais fazer reforma, se a reforma da Previdência fosse o suficiente para alavancar, reabrir as portas do crescimento do Brasil, não precisava fazer reforma tributária. Se vão fazer reforma tributária, é porque essas duas reformas anteriores não vão dar conta. E veja o que está na reforma tributária. Porque até agora o governo não tinha falado em projeto. Os projetos que tem em tramitação no Congresso Nacional são de autoria de deputados. Não tem nada a ver com... Pode até coincidir com alguma proposição do governo, mas em verdade são deputados, muitos financistas, economistas, sonhadores, que vamos pensar nisso e tal. Agora, o anteprojeto do governo, o que prevê? O que prevê? Mexer nas alíquotas do imposto de renda. Mexer no imposto de renda. Quer dizer, vão reduzir as alíquotas, não se sabe em quanto. O projeto não está pronto. A tendência é reduzir as alíquotas. Hoje paga-se, me parece que até 27%, vão reduzir isso. Não sei como é que vai ser. Vão tirar do imposto de renda as deduções de saúde, educação, algumas deduções havidas. Vão baixar a alíquota que você paga
mas vão deixar aí, né? Saúde e tal, essas coisas que fizeram. Porque hoje é o seguinte. Aliás, seria até de uma certa justiça social, né, que fizesse isso. Hoje é o seguinte, hoje você tem dinheiro, tem problema de saúde, o governo paga tudo. Você vai para o hospital, aí você paga no hospital. Você pode ir no hospital no estrangeiro, onde você for. Vai no hospital, paga o hospital, pega a nota do hospital e deduz do imposto de renda. 100%. Saúde, 100%. O rico hoje, o classe média, o rico, o bem remunerado, tem mais direito à saúde do que o pobre. Porque o pobre tem que enfrentar o sistema de saúde. Vai para a filantropia. Para a filantropia. Vai lá. Se ele quiser fazer se ele tiver que fazer a cirurgia, ele vai lá no centro de especialidades médicas e marca, né? A cirurgia pode sair antes ou depois da sua morte, mas nunca no mesmo ano que você marcou a cirurgia. Se for uma cirurgia seletiva. Se for de emergência, você vai entrar na Santa Casa aí, sei lá, e termina fazendo. Mas se for uma cirurgia que você tem, uma seletiva, que você precisa fazer, não pode demorar muito e tal, se você não tiver dinheiro, você não faz. Agora, se você tiver dinheiro, você entra no melhor hospital do Brasil e do mundo, faz a cirurgia que o governo paga. Não paga na hora, né? Você tem o dinheiro, pagou, pega a nota fiscal, o recibo, taca na dedução do imposto de renda. Quer dizer, quem paga a sua saúde é o Estado. O governo quer acabar com isso. Reduz a alíquota e tira fora todas as deduções. Vi falar ontem em educação e saúde, não sei se tem outra. Tira deduções. É claro que ele deve ter feito a conta e chegou à conclusão que se ele tirar as deduções, ele pode reduzir a alíquota que ainda termina rendendo mais. Porque ninguém faz conta de menos, né? Só ele faz conta de menos. Aí ele vai fazer essa vaselina toda aí, ó. Vai criar o imposto aí na área fiscal. O imposto sobre o valor agregado, o IVA, que é uma espécie de imposto único, né? É uma espécie de imposto único. Junta vários impostos, inclusive impostos municipais e estaduais, num imposto só. Que é o Estado, naturalmente, vai cobrar, a União vai cobrar, naturalmente pode conveniar com os estados e tal. Essa coisa aí, esses detalhes não foram dados, até porque a reforma não saiu ainda. Então o governo vai fazer isso, o IVA, né? Que vamos acabar com um imposto só, imposto único, pagar. É claro que ele já deve ter feito as contas e já sabe que o IVA não vai reduzir, né? Vai ser menor do que os outros impostos. Ele sabe disso. Mas ele vai usar essa vaselina toda aí para compensar com aquilo que vai ser o maior quebra-pau dessa reforma, que é a volta da contribuição financeira. O que é a contribuição financeira? É uma sigla maldita
brasileiro, quando houve essa sigla da urticária, que é CPMF, conhecido pelo pejorativo de imposto do cheque. Eu falei aqui, quem acompanha esse programa há mais tempo vai testemunhar a meu favor. Eu falei aqui que foi o único tempo em que o país foi superavitário, foi na época da CPMF. Eu não defendo o CPMF. Eu defendo a verdade histórica. A CPMF foi criada no governo do Fernando Henrique por sugestão do ministro da Saúde à época, Adib Jatene, e que tinha o objetivo de financiar a saúde pública. O Jatene estava certo quando previu que o Brasil teria a melhor saúde pública do mundo com a CPMF. O problema é que quando o Fernando Henrique viu que aquele negócio era bom demais, desviou a grana que ia para a saúde e colocou para fazer superávit primário. A saúde continuou a mesma bosta. Colocaram lá o Jatene ficou puto, saiu. Colocaram lá o Serra, né, para ser o ministro da Saúde. O Serra, para tentar distrair a atenção da população, criou o tal de genérico e tal, mas a saúde continuou do mesmo tamanho. Mas dinheiro tinha. O que o Fernando Henrique Cardoso fez? Transformou o dinheiro da CPMF, que não era pouco, era a maior arrecadação do país, não tinha sonegação, porque era movimentação financeira, era o dinheiro que não tinha como esconder, né? Que você passou pelo banco, dançou. O Lula entrou, viu aquele mundo de dinheiro e falou, puta merda, isso aqui é bom, meu, ó. Quanta grana aí. Superávit primário. Foi a única vez na história econômica, financeira do Brasil que o país teve superávit primário. Com esse dinheiro, o Lula pagou o FMI, né, acabou com nossa dívida pública externa. Com esse dinheiro, Lula tentou firmar uma liderança internacional, grande líder dos países emergentes. O Lula começou a financiar a África, financiar a Venezuela, financiar os países dirigidos por partidos de esquerda e tal. Fez um verdadeiro festival, uma verdadeira festa com o dinheiro da CPMF. Com o dinheiro da CPMF, o PIB brasileiro chegou a 7,8%. Um PIB chinês aqui no Brasil, dentro da CPMF. Em 2007, no governo do Lula, o PSDB, que havia criado a CPMF, resolveu derrubar a CPMF. Não foi difícil, né? Porque a população foi convencida de que era um imposto a menos e tal. E caiu a CPMF. Mesmo assim, com o impacto da CPMF nas finanças, o Lula conseguiu eleger a Dilma presidente da República. Terminou o governo dele muito bem avaliado. Tanto que conseguiu eleger a sucessora, que a pessoa chamava de poste, né? Porque se o Lula apoiar um poste, o poste vence. E venceu. Mais grave ainda, conseguiu a reeleição da Dilma. Já sem a CPMF, só com o rescaldo da CPMF.
Aí, no segundo governo, acabou, né? Acabou rescaldo da CPMF, aí acabou tudo aí, mano. Aí tchau e benção. Acabou. Entrou o Temer sem CPMF, sem dinheiro, enorme dificuldade. E terminou fracassando, é claro, terminou perdendo o mandato. Porque a Dilma perdeu o mandato, não foi por questão ideológica, não. Ela perdeu o mandato porque fracassou na política financeira, política econômica. Aí veio o Temer, enrolou, né? 2 anos e pouco, tal, enrolando. Tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu. Não, a Dilma ainda tentou mexer com o CPMF. Foi simplesmente a ideia foi simplesmente, né, detonada pela cara feia do mercado e o povo, né, não aceitava mais negócio. Para que importa? Veio o Temer com o Henrique Meirelles. Eu tenho na pessoa do Henrique Meirelles o melhor financista, um dos melhores financistas do mundo. Porque ele não deixou o país quebrar, mesmo depois da Dilma. Ele conseguiu segurar com dificuldade, com o comprometimento da Previdência Social, ele conseguiu manter uma estabilidade econômica, coisa que ninguém ia conseguir. Ele conseguiu. Manteve durante todo o governo do Temer a inflação controlada. Não conseguiu acabar com o desemprego, aumentou, né? Mas ele conseguiu, no meu entender, o possível, né? O possível, naquela circunstância. O que o Bolsonaro não vai conseguir. O Bolsonaro não vai conseguir. Tanto não vai, que ele está propondo exatamente aquilo que os outros não puderam fazer, que é a CPMF. E o Bolsonaro só consegue salvar o governo dele com a CPMF. Não sei se ele vai conseguir, porque a pressão dessa vez não é mais a pressão da oposição, dessa oposição que está aí totalmente desorganizada, sem pé e sem cabeça, dividida. A maior resistência que ele vai encontrar é no chamado setor produtivo e principalmente no mercado. Vai encontrar a resistência dos banqueiros. O banqueiro não vai querer saber disso. E, por extensão, vai encontrar resistência no próprio eleitorado dele, que é um eleitorado de classe média. Vai encontrar uma resistência, né? Porque é muito bom, né? Ó, medida econômica é uma beleza, né? Medida impopular, o pessoal aplaude e tal. Ó, governante corajoso e tal. Até chegar no bolso do cara, né? Enquanto a hora que chegar no seu bolso, aí você... Pô, peraí, não é bem assim que a gente combinou. Agora, o governo, como não houve mudança na área de gestão, continua a mesma coisa. O deputado continua ganhando o mesmo tanto, o senador do mesmo tanto, as mordomias do mesmo tanto, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, do Judiciário. Não mudou nada. Não mudou nada no país. Absolutamente nada. O que
que está aí é o que estava no governo do Temer. Se o governo não tiver dinheiro novo, o país não sai do buraco. E aí que eu quero ver a compreensão do banqueiro que financiou o impeachment, a compreensão do produtor rural que financiou o impeachment. Aí que eu quero ver a paciência, né? E a compreensão. Porque compreender reforma trabalhista, todo mundo compreendeu. Compreender reforma da Previdência, todo mundo compreendeu e aplaudiu. Porque quem vai pagar essa conta da reforma trabalhista e da reforma da Previdência não é as chamadas classes produtoras, o agronegócio, o serviço, servidores, né? Quem vai pagar é o trabalhador. Essa foi a primeira parte da conta, quem paga é o trabalhador. Agora, na reforma tributária, aí todo mundo paga, além do trabalhador. Na hora de todo mundo pagar, aí é complicado. Mas vamos esperar, né? Eu volto para falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Não está aí, meu jovem? Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela via morena.com, o João Carlos, que a gente está ligado no programa, a gente falou hoje, durante algumas publicações aqui nas redes sociais, sobre esse problema das ONGs no Nordeste e na Amazônia. Ele manda aqui no que diz respeito, você está equivocado. Repito, não disse que o Nordeste não tem
ONGs. Seja você também mais objetivo nos seus comentários, assim como você comentou, devemos ser mais honestos intelectualmente. O que o João Carlos, o que você me disse, está aqui no seu texto, aliás, não é nem um texto seu, é um texto do finado Paulo Henrique Amorim, na Conversa Afiada. Está aqui. E diz exatamente isso, que não tem nenhuma ONG no Nordeste, tem 350 ONGs na Amazônia. Agora, aí vem o detalhe, né? Desculpe. Tem 350 ONGs. É uma conta absurda. Porque o que eu mostrei aqui é o que o IPEA tem. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Avançadas aí do governo federal. Mostra, nos dados mais confiáveis que nós temos, em 2018, que tem mais ONGs no Sudeste, depois o Nordeste é o segundo, o Centro-Oeste, o Sul, né? Vem o Sul depois, Centro-Oeste, depois o Norte. Não se tocou na questão de se a ONG é estrangeira, se a ONG é brasileira, se a ONG recebe dinheiro de fora, não se tocou. O teu post falava que não tinha. Não é você que falou, foi o Paulo Henrique Amorim, numa postagem, que eu não sei de onde foi que ele tirou esses dados também, num blog que ele tinha, que ele dispunha na internet. Foi você que falou. Você usou os dados de outro para tentar mostrar que no Nordeste não tinha ONGs. Agora, se a ONG é estrangeira, nacional, quem que a ONG atende, não estava em discussão. A discussão veio depois na justificativa da falta de provas para o seu comentário inicial. Aí você começou a explicar que era ONG estrangeira, que do nióbio, que não sei o que, dos minérios, tal, que você entendia que... Agora, não dá para você fazer discussão em cima do que você entende do que eu entendo. Se faz discussão em cima de dados. Está aqui, ó. Esta ONG aqui está aqui porque, segundo este documento aqui, ela protege o nióbio, ela protege o ferro, ela está interessada no ferro. Mas não é isso que está na ação das ONGs amazônicas, que fala exatamente em proteção ambiental, em ajuda ao índio. Se não é, que não seja, mas que isso seja possível de provar. O que não dá para você ficar adivinhando. Eu acho que esse aqui é o país do achismo, né? Eu acho que não é. A minha discussão foi em cima disso aí. O interesse das ONGs no Nordeste é um, o interesse na Amazonas é outro, em São Paulo é outro, cada qual tem seu interesse. Agora, eu falei aqui em números de organizações não governamentais. E que no Nordeste tem muito mais do que na Amazônia. Tem muito menos do que na região Sudeste e na região Sul. Aliás, no Nordeste tem muito mais que na região, menos que na região Sudeste, mas mais do que na região Sul. E as organizações não governamentais do Nordeste, eu levantei também aqui, estas são as que mais atuam em benefício do Brasil e do cidadão brasileiro, objetivo social, que atendeu o Nordeste, algumas premiadas no mundo inteiro em função desse trabalho realizado lá no Nordeste, em benefício da população, que eu acho que a organização não governamental tem que ter um cunho social. É o que explica, né? Criar uma organização não governamental para defender interesse de madeireiro, para defender interesse de seringueiro, seringueiro até que pode, né? Que é
população carente lá do norte, para defender interesse de mineradora. Mas não ia criar mesmo, é claro. Mas então você não pode afirmar. Toda afirmação, quando você transmite para o público, quando sai da linguagem do colóquio entre duas pessoas, da linguagem do papo entre duas pessoas, ela tem que ter, ou para ser acreditada, mesmo que seja entre duas pessoas, ela tem que ter um cunho de verdade. Não pode ser pelo eu acho que, eu entendo que, para mim. Isso serve como argumentação. E pode até convencer. Mas a mim não. A mim não convence. Eu não tento convencer ninguém com conversa fiada. Até porque eu acho que não tem nenhum idiota no outro lado. Sempre achei isso. Sempre achei que as pessoas que estão me vendo e me ouvindo são mais inteligentes do que eu. Sabem muito mais do que eu. Por isso, quando eu venho aqui para falar as coisas, eu procuro, ter profundo conhecimento, ou pelo menos razoável conhecimento, daquilo que eu estou falando. E é assim que eu espero, dos meus correspondentes, das pessoas que vão passar informação. Ora, é isso. Informação dada pelo João Carlos é que as ONGs lá do Amazonas estão interessadas no minério, nióbio. Não sei nem o que é nióbio. Diamante, ouro e tal. Subsolo riquíssimo da Amazônia, então está todo mundo preocupado. Já vi uma postagem aqui de que essas ONGs da Amazônia são alimentadas pelo desmatamento. Quanto mais desmatamento, mais valorização da ONG, porque nós precisamos de mais dinheiro para combater o desmatamento. Coisa assim. Coisa que você fala porque você acha que é. Agora não é questão de achar, eu acho que é. A gente já acha muita coisa, Não tem coisa para a gente achar, eu acho que não é. Todo mundo pode achar uma coisa. Agora você, entre achar e enfiar na cabeça de outro que aquilo que é a verdade, é que eu não concordo. Eu gostaria de ter ouvido nesse programa de hoje opinião das pessoas, sobretudo do pessoal que apoia o governo aí, os militantes do bolsonarismo, sobre essa reforma tributária que está se desenhando aí. Já está havendo reação. Já estou vendo aqui nos sites, reação de deputados, senadores, empresários aí, com esse negócio de CPMF. Pode ser que essa CPMF seja um bode que o Paulo Guedes está colocando na sala aí para depois tirar, como fez com a capitalização na reforma da Previdência. Agora, eu estou plenamente convencido de que se não tiver CPMF, o governo do Bolsonaro quebra. Reforma da Previdência não vai resolver nada. Reforma trabalhista já resolveu o que tem que resolver. Nada. Porque a reforma trabalhista seria a alavanca para os novos empregos. E não arrumou nada, está do mesmo jeito. O governo tem que ter dinheiro novo. Se o Bolsonaro não tiver dinheiro novo, vai fugir da boca do povo. Muita torcida pelo Bolsonaro. Está vendo aqui que tem 30% da população
que apoia tudo que ele faz, tudo que ele diz, que gosta do jeito que ele diz e tal. Então, eu queria ter ouvido, né? Mas eu vou ouvir daqui para frente. Muita gente, naturalmente, nos próximos programas vão se entusiasmar com a ideia e vão dar opinião. De repente, ele encontra, inclusive, apoio popular para a volta da CPMF. Até porque, gente, olha, uma mãozinha para o Bolsonaro aí. Se não tiver CPMF, o governo dele quebra. Ele não aguenta. Esse 900 bilhões aí que a reforma vai dar em 10 anos. O governo dele termina daqui 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Ele vai precisar de apoio popular, apoio do povão, para aprovar a CPMF. Sabe por quê? Porque classe média, banqueiro, chamado setor produtivo vai fazer uma campanha utilizando da influência que tem junto aos setores da imprensa, da grande imprensa, contra a CPMF. Você vai ver o tamanho da campanha que vai ser contra a CPMF. Porque a salvação fiscal do Brasil está na CPMF. Mas a CPMF não será paga apenas pelo trabalhador, como vai ser paga a reforma, está sendo paga a reforma trabalhista e vai ser paga a reforma da Previdência. Esta reforma tributária aí, ó, a CPMF, todo mundo vai entrar na dança. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é rico, quem é pobre. Uma reforma tributária cruel e muito mais cruel. Essa sim vai atingir setores privilegiados. Já falei aqui da saúde, né? Que o governo está querendo tirar dedução de saúde, educação e tal, do imposto de renda. Então você vai ver o bicho que vai pegar durante a hora que chegar esse projeto no Congresso. Que até agora o que tem lá é tudo tem nada a ver. O projeto que vai levantar a grande discussão nacional, o grande debate nacional sobre a reforma tributária, será o projeto do governo. Combinado? Quero agradecer a todos aqueles que participaram do programa esta semana, tanto assistindo aqui pela live do Facebook, como pelos sites da viamorena.com, da tvdob.com.br, como em outras redes sociais, no YouTube e tal. Agradecer aqueles que se aventurarem em participar do programa e dar palpite, em dar opinião, em ser contra as minhas opiniões, e contar com a sua presença no próximo programa, na segunda-feira. Bom fim de semana e tchau, Pica-Pau.